Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforme pela Revista em Comunidade. Hoje nós vamos falar a respeito de um problema que aflige muitas pessoas no mundo inteiro e principalmente aqui em Portugal. Hoje o nosso foco é a habitação e os programas de habitação popular. Muito bem-vinda a Maria Manuel. Nós vamos começar com a sua apresentação. Olá, queria também agradecer, boa tarde a todas as Boa pessoas. tarde, Maria Manuel, bem-vinda à Rádio Transforma. Muito obrigada. Pois, o meu nome é Maria Manuel Rola e tenho acompanhado já há alguns anos as questões da habitação, não só a nível ativista, principalmente na cidade do Porto, mas também com uma intervenção parlamentar entre 2017 e 2022, em que estive envolvida na discussão da legislação que foi sendo produzida neste âmbito e que nos tem trazido tantas discussões aos dias de hoje, mas que já na altura se percebia, e também antes, que era um problema, e é um problema gravíssimo no nosso país. E o problema está a agravar-se, não é verdade? Pode, de um modo geral, dar-nos um panorama de qual a situação da habitação em Portugal neste momento? Ora, posso. O problema a nível da provisão de habitação não se alterou muito nos últimos anos, principalmente a nível de habitação pública. Nós, em Portugal, temos um parque habitacional público muito, muito reduzido, comparado com outros países e cidades a nível europeu. Temos apenas 2% de habitação pública. E a média europeia? Anda à volta dos 15, depende, claro que existem países que estão igualmente mal ou até pior que nós, mas existem países e cidades que têm muito mais oferta e de forma variada também, e que foram construindo um parque habitacional ao longo de várias décadas. Também existiram países que privatizaram e venderam uma grande parte do seu parque habitacional público. Nós em Portugal tivemos uma resolução tardia dos problemas habitacionais, tivemos um programa habitacional de construção pública nos anos 90, que se estendeu durante muito tempo e até acabou por não construir a totalidade das necessidades que tinham sido identificadas, mas foi onde existiu maior construção, digamos assim, à exceção também dali do período antes e após o 25 de Abril, em que existiu também alguma construção, porque já nessa altura o problema era gravíssimo. Mas essa construção que existiu nestes períodos, nestas décadas até hoje, a nível da habitação pública, não foi nem de perto nem de longe aquela que seria necessária, e existiu não só demolição de habitação pública no nosso país, como também privatização, e são duas coisas que agudizam o problema que temos hoje em dia. Agora, o que aconteceu durante essas décadas, e principalmente após o 25 de Abril, foi uma promoção, em linha com as políticas europeias que também estavam a ser desenvolvidas nessa altura, uma promoção do acesso à habitação própria, à compra de habitação. Tivemos uma grande fatia do orçamento de Estado durante vários anos a ser canalizada para o crédito bonificado, para que as pessoas pudessem aceder à compra de habitação. E num país que antes disso tinha bastante arrendamento, não vamos falar das condições, eram condições muito más, passou a ser um país com uma larga fatia de proprietários que tiveram esse apoio público para o acesso à compra de habitação. Mas se uma grande parte da população portuguesa tem casa própria, porquê que se coloca agora o problema da habitação de uma maneira tão aguda? E ainda quero emendar,
com a seguinte questão. Quando a gente passa aqui pelo Porto, vê muitos imóveis abandonados, muitos imóveis vazios, e também há esse choque, não é? Tantas pessoas sem imóvel e tantos imóveis abandonados. Como é que como é que estão pensando em resolver a questão desses dois polos? Ora bem, sobre a primeira questão, sobre o facto de termos essa ideia de que em Portugal, de uma forma geral, é verdade, existe uma grande fatia da população que tem vindo a diminuir, mas ainda é muito considerável, de pessoas que vivem em casa própria. Mas o que também é verdade é que, por exemplo, no Porto e em Lisboa, essa realidade não é assim tão avassaladora. Estamos a falar de cerca de metade, entre arrendamento e pessoas a viver em habitação própria. E esta realidade em Lisboa e no Porto sempre se manteve de alguma forma, ou seja, a preponderância das pessoas que vivem em casa própria não é tão elevada como no resto do país. E estamos a falar de duas cidades que têm uma pressão acrescida, digamos assim, porque muitas pessoas se deslocam até estas cidades para trabalhar, tentando depois viver também nestas cidades, e agora acaba por ter um efeito de óleo, digamos assim, nas cidades à volta, nas áreas metropolitanas, e também em outras cidades do país que não pertencem às áreas metropolitanas, mas começam a ter pressões de pessoas que vão para estudar, não começam agora, já tinham antes, mas têm cada vez mais, e da pressão turística também, porque nós, desde 2014, começamos a ter uma escalada, também promovida por políticas públicas, de canalização de edificado para uma resposta turística e não para uma resposta habitacional, e temos um mercado que está neste momento a desviar, digamos assim, a resposta habitacional para um outro tipo de resposta. Antes disso, e ainda temos, habitação vazia. Aliás, os censos e também alguma informação europeia falam-nos em cerca de 730 mil fogos vazios, vagos. É uma grande dimensão, não terá um espelho totalmente igual em todo o território, não é? Mas sabemos que em cidades, lá está, mais uma vez, continuam a existir, apesar da reabilitação. Continua, mas o problema da habitação é um problema que se faz sentir mais agudamente em Lisboa e no Porto, porque no resto do país as habitações abandonadas, ou aldeias até abandonadas, são imensas, não é? Portanto, aqui o problema é nas grandes cidades, em particular em Lisboa e no Porto, que têm a pressão do turismo e do alojamento local, como nós sabemos, mas a percentagem de habitações de prédios abandonados não é assim tão grande como isso. Se for 1/10, não é 1/10 sequer. Certamente, nós caminhamos por Lisboa e o Porto, não é 1/10, se for 1/20 até é muito, não é? Portanto, não é o problema, claro que resolveria parcialmente, mas não resolveria de todo. Para além disso, há habitação, quer do Estado, há parque imobiliário, quer do Estado, quer das autarquias, abandonado, não é? Mas isso, o reconstruir essa habitação, fazer dali habitação social, isso resolvia o problema da habitação. Então, primeiro, o problema inicialmente tinha uma grande preponderância, era muito forte em Lisboa e no Porto, também no Algarve, também por este, não é, pendor mais turístico que sempre existiu no Algarve e de segundas habitações, etc. Mas é verdade que os preços têm estado a escalar um pouco por todo o país. E se nós formos ver os dados dos censos, por exemplo, sobre a cidade do Porto, a nível de edificado vazio, estamos a falar da volta de 20 mil. Claro que aqui cabe um grande conjunto de edificado vazio e tem que se ir
descortinando, e os valores que a Caso Câmara a caso. Municipal do Porto tem, por exemplo, são bastante... Percebam, mas a gente que chega de fora fica um pouco chocado com isso. A quantidade de imóveis que estão se deteriorando, né? Sim. Eles estão basicamente caindo, quer dizer, até que ponto a especulação imobiliária ganha com isso? Porque eles chegam a ficar em ruínas, não é? Agora, isso é proposital? Eles investem nisso? De repente, o terreno é valioso? É isso que está em conta? Em detrimento da população que precisa da moradia, não é? Um Como é que terreno faz? no centro de uma cidade tem bastante valor e muitas vezes vai ganhando o valor por estar só parado. A gente pode pensar no terreno do El Corte Inglês, não é? Que teve um grande impacto recentemente aqui no Porto, e o valor pelo qual ele estava a ser vendido ou prometido pelo Estado era bastante inferior àquilo que ele tinha há 20 anos atrás, e que continuava a haver contratos de promessa de venda ao longo deste tempo, sempre com aquele mesmo valor. Entretanto, conseguiu-se algumas alterações nisso, mas os terrenos ganham, ou seja, não é necessário existir um edifício que esteja habitável para os terrenos irem ganhando valor, e existem mais-valias bastante elevadas que têm vindo a ser transacionadas nos últimos anos. As mais-valias sem impostos. Sim, se forem fundos imobiliários, estão com... É isso, existe também uma falta de justiça fiscal relativamente a quem tem essa isenção de impostos e a quem não tem. Quem vive em Portugal tem o seu dinheiro contado, digamos assim, a maior parte das vezes não tem essas isenções, enquanto que fundos de investimento, com uma distribuição societária que tem a ver mais com a extração de valorização, pois aí já tem essas isenções, e é uma injustiça brutal que conseguimos perceber aos dias de hoje. Ô, Maria Manuel, ainda queria te fazer uma questão. Eu vi outro dia anunciado como se fosse um terreno, uma construção, quer dizer, ele já está, e não é em mau estado, e não está em ruínas. E ele estava anunciado como terreno, mas pela localização, até comentei com você, né, Henrique, que isso dali, eu falei, nossa, como é que eles colocam? Eu vi uma coisa que me chamou a atenção, estava anunciado como um terreno, e é um prédio. Tem lá um prédio, mas Né? eles vão demolir o prédio porque Pois é isso, construírem à quer dizer, altura, não é verdade? Portanto, ganham muito mais demolindo o que lá está do que reconstruindo. pois. Agora, Então, tem esse viés que a gente pensa que é só. A gente que vem de fora pensa assim, na Europa isso não vai acontecer. E acontece, não é? É muito marcante mas a especulação de eu qualquer pretendia, forma. eu pretendia ir agora para o programa Mais Habitação que este governo publicou. Sim. Conhece certamente o programa Mais Habitação. Que deficiências é que encontra nesse programa? Bem, o Mais Habitação tem tido muita tinta, discussão. muita palavra sobre ele. O principal problema que identifico é que ele não vai ao cerne da questão, que é esta estrutura financeirizada de resposta à construção, à alavancagem da banca, que sempre viveu à custa da habitação, da construção, etc. E isso, lá está, mais uma vez, já vem dos anos 90, mas nessa altura era feito com o rendimento das pessoas que viviam aqui no nosso país, agora é feito com rendimentos especulativos de fluxos internacionais de dinheiro, e que vão se situando em diferentes zonas do globo, onde conseguem extrair mais rendimento. E aí não existe nenhuma resposta. Aliás, as que existem é canalizar, por exemplo, terrenos públicos para que possa existir construção privada nesses terrenos, onde, no meu entender, aí deveria ser construída habitação pública ou cedida em direito de uso a cooperativas, e não
voltar a privatizar o edificado que nós deveríamos estar a garantir para o futuro e aprendendo com os problemas do passado. E, além disso, garante mais isenções, não é? E isso é também um problema que vem a aprofundar as isenções que nós já temos, que vêm do passado. Para além disso, por exemplo, a nível da questão da limitação das rendas, que é uma questão que se tem falado e que outros países começam a aplicar, já com 2, 3, 4 anos, alguns, outros mais recentemente, o que acontece é que, neste momento, essa limitação só vai acontecer em edificado que tenha um valor superior ao da renda acessível. E para dar um exemplo, um T1 em renda acessível na cidade do Porto pode ir até aos 750 euros. Estamos a falar, mais ou menos, estamos a falar do valor de um salário mínimo nacional. Ou seja, a limitação será feita até acima desse valor, depois, claro, que depende da qualidade do edifício, depende da localização, etc. e tal, mas isso é o máximo e muita gente não pode chegar a esse máximo e não verá a limitação da renda a ser feita nesse máximo, digamos assim, ou seja, em 740 não aplica. Não sei se... O governo também ergue a bandeira da possibilidade de expropriação das casas de volutas e a direita, a oposição de direita, diz que isso é um atentado à propriedade privada e etc. Acha, primeiro, é qualquer atentado à propriedade privada? O governo vai aplicar isso de uma maneira generalizada? Ora bem, começando pela última pergunta, começando por uma questão que tem a ver com toda a confusão que se gerou à volta dessas duas ideias. Dessas duas, estou a falar do arrendamento forçado e estou a falar também da questão do alojamento local. Foram as duas principais faladas e que suscitaram muita discussão. Aquilo que, principalmente na questão do arrendamento forçado, estava definido, não era nada novo. Ou seja, era só uma forma de executar aquilo de forma mais concreta, porque já estava prevista na lei de solos, já existe esta ideia, até também na lei de bases da habitação, da função social da habitação e que ela deve responder às necessidades também comuns de resposta aos problemas que o país tem de uma forma transversal, não é? Mas nem isso era propriamente proposto, não é? Não era nada de novo que deixasse as pessoas, levasse a que as pessoas deixassem de ser proprietárias, não era isso que ia acontecer. Aliás, não era de nada de novo e já existia e nunca foi aplicado. Nunca foi aplicado, sim. E, quer dizer, algumas câmaras poderão ter aplicado, pois isso é informação que também não temos, mas tinham instrumentos para o fazer. Ou seja, a posse administrativa, a execução de obras coercivas, são coisas que existem e eu acredito que existam câmaras que se calhar não na questão da habitação, mas sei lá, de um prédio a ameaçar ruir ou que ameace os seus vizinhos em caso de incêndio e depois aquilo fica com um problema a nível de proteção civil até, não é? As câmaras, no meu entender, deveriam, e espero que tenham, atuado no sentido de garantir, pelo menos, a segurança, mas poderiam atuar no sentido de garantir a reabilitação e depois uma utilização daquele espaço. Isso já estava definido. Aqui veio-se mostrar que isso era uma hipótese, mais uma vez, e também definir mais trâmites para o fazer. Mas aquilo que nós vimos no pacote final é que muito dificilmente algo advirá daí, até porque a identificação feita por muitos municípios a nível dos edifícios vazios são muito diferentes daquelas que nós conhecemos a nível dos censos. E existem formas de se contornar, digamos assim, essas questões
a nível dos próprios proprietários, para demonstrar que o edifício não está vazio, mesmo que seja uma utilização altamente pontual. Pois, Mas tem imóveis, inclusive, que colocam em risco, isso que você falou, que as pessoas usam o imóvel como uma espécie de depósito, e aquilo é só jogado, só para dizer que está sendo usado, não é? E isso corre risco de incêndio, de outras coisas, quer dizer, as pessoas em volta também denunciam por esse tipo de coisa. Qual é a solução para essas coisas? O que tem sido feito para resolver o problema habitacional e qual é a sugestão que você teria para resolver essa questão? Mais uma vez, insistiria, isso são questões de segurança pública até e de saúde pública, podem já não existir de uma forma tão aguda como existiram há alguns anos atrás, porque de facto existiu reabilitação. Também é preciso, às vezes, perceber que segurança, digamos assim, é que essa reabilitação garante, porque existia um regime excepcional de reabilitação urbana. Por exemplo, uma questão que é muito importante em Lisboa, que tem a ver com a segurança contra sismos, não era necessário que fosse garantida, e outras como tal, as acessibilidades para pessoas com dificuldades de acesso, etc. Mas é verdade é que existe essa possibilidade por parte dos municípios, claro que tem um processo moroso de litígio, digamos assim, com os proprietários, mas tem que se começar a utilizar e a fazer valer essa possibilidade de os municípios tomarem posse administrativa para reabilitar, para a garantir posse que administrativa é rápida, é um processo rápido, não é? A tomada de posse administrativa pode ser muito rápida, não é? Sim, pode levar a alguma impugnação por parte dos Pois, mas proprietários. isso, a impugnação não impede a posse administrativa. Mas há uma questão que eu gostaria de colocar, que é o seguinte: antes do 25 de Abril, havia uma fórmula muito interessante de arrendamento, que era as casas de renda resolúvel. Isso é, pagava-se uma renda e ao fim de 20 anos a casa pertencia ao proprietário. Muitas vezes nas casas arrendadas pelo Estado, o grande problema também é que o Estado acaba por ter as pessoas estão em casas que não lhes pertencem e que nem esperam vir a pertencer-lhes, e então descuidam-se muito com a conservação das casas. Mas nas casas de renda resolúvel isso não sucedia, porque as pessoas tinham a expectativa de que ao fim de X anos a casa era delas e, portanto, tomavam cuidado com a utilização das habitações. Porque é que essa solução, que me parece muito interessante, não é proposta agora, não é inventada agora? Bem, eu não sou da opinião que as pessoas em habitação pública, aliás, eu tenho ido a vários bairros, a vários espaços de habitação pública, muitas vezes o exterior de facto está deteriorado, mas no interior as pessoas vão garantindo que a sua habitação é digna para elas viverem, não é? Ou seja, têm apreço na casa em que vivem e não têm deixado desmoronar ao longo do tempo, apesar de não terem grande apoio público. E isso acho que foi um dos principais problemas. A pouca habitação pública que nós temos, principalmente a do Estado Central, é verdade. Aqui no Porto houve épocas piores, épocas melhores. Neste momento tem existido uma reabilitação, mas o edificado foi sendo abandonado pelos institutos pela tutela, digamos, política, que deveria garantir orçamentalmente os valores necessários para a manutenção daqueles espaços. E um dos problemas que se identifica agora, até a nível do Plano de Recuperação e Resiliência para a reabilitação de edifícios de habitação pública, é a propriedade mista, em que algumas casas são de proprietários privados e outras de proprietários públicos. E quando isso acontece, acontece precisamente por essa renda resolúvel.
em que durante X tempo as pessoas foram pagando, chegou um momento em que a casa passou a ser delas. E essa casa que passou a ser delas já não está à disposição, digamos assim, de poder ser utilizada por outras pessoas que necessitem daquela habitação, mas também já não permite que a intervenção seja feita pelas entidades públicas conforme seja necessário. Tem que haver ali uma negociação com os privados. E isso tem sido um problema menos visível, mas é um problema que existe bastante também aqui, sei lá, no bairro de Bom Sucesso, aqui no Porto, em outros bairros do Iru, aqui no Porto, em que não só não existiu reabilitação ao longo de décadas por parte do Iru, mas existe também uma situação de propriedade mista em vários destes bairros que tem dificultado a manutenção agora quando se pretende tentar fazer essa manutenção. E isso serve quase como uma privatização de algum desses fogos, que depois, tendo sido vendidos a pessoas que viviam na habitação pública, que queriam ter a sua casa, mas que ao longo prazo não tinham a noção, e não tínhamos quase todos, os custos que isso iria ter a nível de manutenção, a nível de conseguir ao longo do tempo garantir que aquele edificado que foi construído nos anos 50, 60, 70, quando tenha sido, ia necessitar também de um investimento no futuro, quando às vezes não existe essa capacidade também de aumento dos salários a nível nacional. Para além disso, existe também o facto de esse edificado deixar de fazer parte dos 2% de habitação pública, ou dos X% que existiria se esse edificado tivesse se mantido ou no Instituto da Habitação, ou então nos municípios, onde também existiu essa política de venda, porque acaba por ser uma venda ao fim de um X tempo aos proprietários, que depois também podem vender pelos valores que o mercado oferecer a outras pessoas. Podem negociar uma habitação construída pelo próprio Estado e que lhes foi disponibilizada a preços, a custos bastante baixos. Mas há aqui um problema, nós estamos no Porto e eu gostaria de terminar, estamos a chegar ao fim, com duas questões. Uma delas, a primeira delas é a questão da habitação dos quartos para estudantes. Ainda recentemente eu estava na rua e houve uma pessoa que me perguntou, pessoas que vieram da aldeia, não sei de onde, que queriam um quarto e não sabiam como é que haviam de encontrar um quarto e pediram-me para ver se eu tinha disponível ou se arranjava alguém que eu tivesse, e nós sabemos o problema não só de custos, mas de disponibilidade de quartos neste momento. Outro problema era o problema das ilhas no Porto, que eu gostaria que abordasse. Duas últimas questões, então, para terminar. Eu ainda quero engatar, então, a minha, e você vai fundo para terminar, que é o papel das cooperativas habitacionais nesse processo. Okay. Não, ainda ficou mais uma, hein, que ficou o interior, que ainda está precisando de uma política para levar esse povo para o interior, para interiorizar Portugal, né? Porque sim, houve uma litoralização do território mas deliberado também, ou seja, promovido por políticas públicas também, com ausência de serviços públicos em grandes zonas do país e que levam, obviamente, as pessoas a procurar espaços de habitação e de trabalho onde eles existam, na verdade. Mas sobre a questão dos estudantes, é dos estudantes e das pessoas também que trabalham na função pública, por exemplo, não é? Polícias, médicos, professores, etc. Pessoas que tenham que se deslocar durante o tempo em que estão a trabalhar até uma certa zona do país, e isto vê-se muito Lisboa e Algarve, onde as pessoas já nem sequer querem deslocar-se porque não têm habitação dentro dos valores daquilo que vão ganhar. E isto acontece também com os estudantes deslocados, sendo que os estudantes deslocados muitas vezes não têm rendimentos ou andam a tentar arranjar 2 e 3 trabalhos para conseguirem garantir a habitação no Porto, em Lisboa, em Braga, Coimbra, etc., em Faro, em Évora também,
ou então poderão ter que optar por não irem estudar para estas zonas, e temos visto várias reportagens nestes últimos tempos sobre isto. Existiu também, ao longo dos últimos anos, um problema com não é propriamente o edificado do Estado, o Estado Central nesse âmbito, mas universidades, e a Universidade de Porto também o fez, por exemplo, de venda de edificado que tinha vindo sendo utilizado em diversas funções e que poderia ter sido reconvertido para as necessidades habitacionais. Eu estou-me a lembrar da Escola Almeida Garré, ali na Praça Coronel Gomes Pacheco, que foi vendida, será um hotel, não sabemos bem quando, já foi vendida há bastante tempo e poderia ter sido utilizada para esses fins. Mas a Universidade do Porto continua a ter património, soubéssemos nós exatamente aquele que ainda mantém e deveria investir nisso, e até existe também fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. Mas também é necessário, neste momento que estamos com o problema nas mãos, garantir respostas no edificado público que exista e também garantindo que os estudantes têm acesso ao arrendamento privado. E o facto de os grandes proprietários, a Associação de Proprietários, ter vindo dizer que, como chantagem e como reverso da moeda ao pacote mais habitação, iriam retirar do mercado os fogos em arrendamento privado que estavam canalizados em habitação para outras respostas como forma de chantagem, só se pode ver dessa forma, é também um problema, porque nós temos ali um espaço de uma casa que deixará de ser uma casa só porque se entende que o direito à propriedade privada é o suprassumo dos direitos. Prevalece sobre o direito à habitação. E por todo, parece que prevalece por todos os outros direitos. Existem várias condicionantes ao direito à propriedade privada, desde logo de património. Já não é o socialismo, é a doutrina social da Igreja que dizia que a propriedade privada tinha uma função social. Exatamente, mas a direita também, que tanto de puxar volta e meia, esquece desse ensinamento da Igreja, digamos assim. Eles que são, os proprietários que são tão cristãos, esquecem-se desse ensinamento da Igreja. E qual tem sido? Desde que não lhes metam a mão no bolso, não é? Desde que eles possam especular à vontade, e eles continuam a ser cristãos. Mas é preciso também dizer que há aqui uma situação de uma propriedade difusa, ou seja, existe uma mudança da estrutura da propriedade que nós não conseguimos aferir muito bem por falta desses dados, mas que quando temos um conjunto de edificado, por exemplo, a Fidelidade, não é? Que tinha um conjunto de edificado, que na altura era de uma seguradora pública, que entretanto foi privatizada e que entretanto vendeu um grande conjunto de edificado habitacional a um fundo abutre. E essa concentração em entidades, eu vou dizer este nome bastante entre aspas, paranormais, ou seja, metafísicas, às quais nós não acedemos na realidade, não está na nossa realidade do dia-a-dia, também é um problema concreto. E a realidade das vidas das pessoas que vivem, não é, no Porto, em Lisboa, etc., também não está na realidade nem na mente dessas entidades financeiras que não são propriamente bancos, mas que têm forma de funcionamento. Então, a isenção de impostos para esses fundos abutres tem sido equacionada por este governo? Ora, o fim da isenção de impostos para esses fundos abutres? Daquilo que nos tem vindo a chegar, até tem sido no sentido inverso, digamos assim. Eu não queria falhar o ano, mas em 2019, 2020, foi aprovada a SIGI, que é uma promoção de investimento imobiliário canalizado para a habitação, mas que tem essa forma de funcionamento e que tem, obviamente, isenções, etc., para aquilo ser mais garantístico de rendimento
a esses fundos que só vêm procurar rendimento, não é? O mais alto, assim que se deixa São uma forma, no fundo, são formas de drenar o capital português para o estrangeiro. Sim, sim. Eu queria E falar tal ainda do papel são dos impostos que entram para o orçamento de Estado, que poderiam permitir construção através de entidades públicas, etc. e tal, e que na verdade não têm a entrar. Os níveis de isenção de IMI, de IMT, seja para reabilitação, seja também nesses benefícios fiscais que estão previstos no Estatuto de Benefícios Fiscais, são bastante elevados. E retiram essa capacidade de financiamento por parte das entidades públicas. Nós estamos no Países, finalzinho, Henrique. Eu gostaria que ela falasse ainda do papel das cooperativas habitacionais. e já agora também colocamos aqui o problema da habitação no interior do país, da Sim, desertificação e do abandono da habitação no interior do país. Pronto, sobre as cooperativas, elas foram primordiais na altura do 25 de Abril. Nós temos uma grande história da organização cooperativa, temos ainda exemplos que persistem ao dia de hoje que demonstram como a utilização do solo pelas cooperativas, mas sem direito de propriedade, digamos assim, mantém a função social da habitação, os preços baixos e a garantia de que a resposta é dada a quem de facto dela precisa, mas existem também exemplos de cooperativas que foram se tornando espaços de propriedade privada, sendo vendidas ao longo do tempo, e isso é uma das questões que a própria Federação das Cooperativas vem levantando, que é nós não vamos estar agora a promover habitação, não é? Novos projetos, se estes são para depois, entretanto, poderem ser comprados e vendidos no mercado corrente, digamos assim, no mercado especulativo, conforme ele existe, pelos seus cooperantes, porque existem aqueles que mantêm, outros que não. Mas havendo uma nova leitura sobre a forma como as cooperativas podem e devem intervir e manter o edificado nesta função social, parece-me que é uma das respostas que pode apoiar com certeza a habitação pública e as necessidades que nós temos de habitação. E introduzindo outra questão, que não é apenas a construção, porque nós já temos muito edificado, mas a reabilitação e poder utilizar a reabilitação também como uma ferramenta das cooperativas. A questão das ilhas é complexa, é bastante complexa, mas nós de facto também temos ilhas no Porto que poderiam ter capacidade, e isso já aconteceu em situações pontuais, para serem reabilitadas com condições dignas de vivência e até com um papel até algo comunitário que vem da sua existência, não é? Da sua forma não é? Social de existência, mas tem que haver acho eu, um esforço público para garantir que isso acontece. De outra forma, aquilo que nós temos vindo a ver é que elas são adquiridas principalmente ou para respostas a estudantes estrangeiros que têm maior capacidade de compra de arrendamento, quando eu falo em compra é de uma forma geral, ou então para alojamento turístico que, havendo o formato habitual das ilhas e garantindo ainda mais fogos, não é? Mais compartimentação, que era como as ilhas eram antes, só pode garantir a vivência para pessoas que não fiquem ali durante muito tempo. Por isso, as ilhas há umas que já não é possível, ou esse levantamento existe e foi sendo feito ao longo dos anos, aquelas que são capazes de ser reabilitadas deveriam ser feito para garantir habitação a quem cá vive. Sobre o resto do território, eu já falei um pouco disso, não é? Ou seja,
deste despovoamento que foi existindo ao longo de décadas, por variadas razões, por questões de trabalho, por questões de acesso a serviços públicos, encerramento de serviços públicos na década passada, muito fortes, em que as pessoas depois deixam de ter acesso ao médico, deixam de ter acesso à escola, deixam de ter acesso a transporte. Correios. Aos Correios foi uma machadada brutal em muitas pessoas, e isso faz com que as pessoas cada vez mais se tendam a concentrar nos centros urbanos. Isso também vem de outras questões, também vem de opções de territorialização em sentido contrário, por exemplo, ao que aconteceu nos anos 90, em que havia mais esse espraiar também, porque também era onde se construía, onde se tinha acesso ao crédito bonificado e onde as pessoas podiam adquirir a sua casa, mas as vidas, não só as vidas vão mudando, como houve de facto um desinvestimento brutal em grande parte do território e uma concentração quase obrigatória em locais de maior densidade e de maior resposta de serviços públicos e também maior resposta de emprego. E nisso os transportes também teve uma grande importância, porque as empresas precisam também de ter acesso aos transportes, não é? Aos portos, precisam de ter acesso ao comboio, que dos anos 90 para cá deixou de existir de uma forma brutal no nosso país, e elas deixam de se fixar também, deixam de se fixar, deixa de haver emprego, deixa de haver pessoas também, e deixa de haver serviços Mas públicos. como não há pessoas Coisas estão no todas ligadas. interior, não é possível haver emprego, porque se uma empresa que quiser abrir uma fábrica no interior de Portugal, sei lá, em Vinhoso, não tem pessoas para trabalhar sequer. E aí, porque não há lá gente nova. Tem de haver uma boa política de transportes, uma boa política de habitação, transportes públicos, habitação pública, que garanta a vida das pessoas, e sabendo que existem lá pessoas, existirá também E serviços públicos, não é? vontade de deslocação. Serviços públicos, serviços médicos, Também, serviços sociais. Houve muitos serviços de finanças que encerraram, não é? E para além dos Correios, que é um caso gravíssimo, houve muitos serviços de finanças que encerraram, e outros tipos de serviços, agências bancárias, etc. E era importante que isso se fizesse, não é? Acha que a implantação ou reimplantação desse tipo de serviços contribuiria para combater a desertificação do interior? Sim, eu acho que sim, é essencial, porque as pessoas têm que ter apoio, de facto, no local onde vivem, não podem estar dependentes da comunidade, e se não houver comunidade ainda pior, nem do carro, não é? Isto também levanta questões a nível de alterações climáticas, etc. e tal. Mas, havendo esses serviços públicos, onde eu incluo a mobilidade, onde eu incluo também a habitação enquanto serviço público, onde se garante que existe uma atratividade, quer para pessoas, quer para trabalho, e nós estamos neste momento, num momento europeu, depois da pandemia, etc. e tal, em que todos os países, e também a União Europeia, percebeu que se tem que inverter o sentido da desindustrialização e de passar a apostar na industrialização. E nós temos que, já deveríamos ter feito a desindustrialização em si, e esta globalização, passo a redundância, global de todos os setores, foi altamente problemática, estamos a vê-lo agora, e temos que trabalhar no sentido de garantir que essa industrialização acontece também no nosso país. Um dos graves entraves, ou dos grandes entraves a isso, é nós apostarmos todas as fichas, entre aspas, nesta ideia dos serviços turísticos. E aí haverá sempre esta tendência para a litoralização, esta tendência para a proximidade aos aeroportos que têm as low cost, etc. e tal, que continuará a ser esse polo de atração para as cidades mais turísticas e de maior dimensão, com maior densidade, e não permitindo o espraiar, digamos assim, de uma forma equilibrada, não só do turismo, mas também dos outros. de atividades produtivas, de facto. Não é? Claro. Eu queria agradecer. Ambiental.
Nós temos muito assunto ainda e eu convidaria você até para um próximo programa, porque é um tema que sempre vai suscitar muita discussão e muita pergunta e muita coisa que a gente precisa, não é? Continuar até aí. Então, queria te agradecer imensamente, já deixar um convite para a gente marcar um próximo programa, onde a gente pode também aprofundar um pouco mais outros temas que a gente ainda não abordou e que cabe abordar, tá bom? Muito obrigada. Muito Foi um obrigada. prazer estar consigo. Muito obrigado por esta excelente entrevista. Muito obrigado, Maria Manuel. Adeus. E agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui e pedimos a você que, caso tenha gostado desse conteúdo, que divulgue, que ajude a gente a ficar mais relevante para o YouTube, compartilhando esse nosso programa. Dê o seu like, envie perguntas, a gente envia para a nossa entrevistada e responde a você. Até o próximo programa Enfoque pela Rádio Transforme pela Revista em Comunidade.